Pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando a resposta de Vicente Chung ao chamado problema do mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Quem que é Vicente Chung? Na verdade, a gente não sabe, né? Ele é um autor meio anônimo, então, assim, geralmente a gente não sabe muitas informações sobre a pessoa dele, a gente nem sabe se esse é um nome real dele ou um pseudônimo. No entanto, Vicente Chung, ele tem vários materiais, vários textos escritos, defendendo uma perspectiva chamada de pressuposicionalismo escrituralista chungiano, que é uma corrente calvinista de uma linha um pouco mais radical, que entende que todas as verdades devem ser ou baseadas diretamente nas escrituras ou deduzidas da escritura por meio da lógica. Então, a escritura deve ser o pressuposto básico para a gente pensar qualquer discussão inteligível, ou seja, qualquer discussão que faça sentido. Não existe nem sequer inteligibilidade, ou seja, um discurso com sentido, se ele não parte do pressuposto das escrituras. Né? Sem tomar a Bíblia como um axioma, não há verdades. E aí é nesse contexto, então, é a partir desse pressuposto que Vicente Chung visa dar uma resposta ao chamado problema do mal. O que é o problema do mal? O problema do mal é uma suposta inconsistência entre certos atributos de Deus, em especial a sua onipotência, a sua bondade e a sua onisciência, e a existência do mal no mundo. Como o problema geralmente é colocado. Se Deus é onipotente, então ele tem poder para acabar com o mal. Se Deus é benevolente, então ele quer acabar com o mal. E se Deus é onisciente, então ele sabe que existe mal e ele sabe como acabar com esse mal. Então, é óbvio que combinando essas três coisas não deveria existir mal. Outras pessoas dão uma visão mais modesta e vão dizer que não deveria existir tanto mal ou que há males injustificados no mundo. Então, assim, esse é o problema que é levantado pelo ateu, né? Ele levanta essa questão. Só que Chung vai dizer assim, primeiramente, essa questão não tem nem como ser levantada fora do paradigma bíblico. Por que não tem como? Porque fora dos pressupostos da Bíblia não tem nem sequer inteligibilidade em colocar essa questão. Então, o apologeta, ele poderia simplesmente, o apologista, né, melhor dizendo, ele poderia simplesmente dizer assim, olha, não tem problema, porque simplesmente você não tem como colocar essa questão. No entanto, o Chung vai dizer assim pra gente que a gente pode dar um passo a mais, né? Porque a escritura nos manda responder ao ateu. E ela nos manda ensinar o ateu. Então, por mais que a pergunta colocada pelo ateu, no paradigma do ateu, não tenha inteligibilidade, eu posso mostrar a partir das escrituras por que essa pergunta nem sequer faz sentido e qual que é a maneira como a Bíblia lida com essa questão. Então, primeiramente, por que essa pergunta não faz sentido? Porque olha qual que é a pergunta. Dados certos atributos de Deus, quais? Deus é onipotente, Deus é onibenevolente e Deus é onisciente. Primeira coisa, quem que define o que é benevolente, onipotente, onisciente? Quem que define o que significam os atributos de Deus? Segundo o pressuposicionalismo escrituralista, dado que a Bíblia é o axioma para toda a verdade, quem que define o que são os atributos de Deus é a Bíblia. Então tá, aí a pessoa vai lá e define assim, Deus ser bom significa que Deus quer acabar com o mal. Onde está na Bíblia que ser bom significa isso? Qual o versículo da Bíblia que diz assim que Deus ser bom significa que ele quer acabar com o mal? Onde está escrito isso? Qual que é o versículo que nos diz que bondade divina significa desejo de acabar com o mal? Onde? Aliás, então se na verdade a Bíblia não diz que bondade divina significa que Deus quer acabar com o mal, então na verdade essa definição ela está vindo de algum outro pressuposto estranho. É o ateu que acha que Deus ser bom significa que ele tem que acabar com o mal. Não está na Bíblia isso. Se na Bíblia não diz que bondade divina significa que Deus quer acabar com o mal, então a pergunta nem sequer faz sentido, porque ela está definindo bondade divina a partir de um pressuposto estranho, alheio ao pressuposto das Escrituras.
Então, a própria definição de bondade, como o desejo de acabar com o mal, é uma definição que não é escriturística. Essa definição do atributo de bondade de Deus, portanto, é alheia às escrituras. Na verdade, o Vicente Chung vai dizer que até é o contrário. Um Deus bom, de acordo com a Bíblia, ele causa o mal. E aí, por exemplo, a gente tem aquele texto clássico de Isaías 45, verso 7, que diz assim: Deus cria o bem e faz o mal. Deus forma a luz e a escuridão. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, por mais que isso pareça polêmico, né, o Chung vai dizer assim num texto que chama Deus, o Autor, ele diz assim: Deus é o autor metafísico do pecado e do mal. Ele foi aquele que criou Satanás, bom e perfeito, e então inclinou seu coração para o mal. Ele foi aquele que criou Adão bom e perfeito e fez Adão sucumbir. Quem que causa o mal? Deus. É polêmico? É, mas é o que, de acordo com Chung, é a visão que está mais de acordo com a Escritura. É Deus quem causa o mal. Deus é o autor do mal. Os calvinistas, mesmo os calvinistas, geralmente se sentem incomodados com essa expressão. Se nós olharmos, por exemplo, para a Confissão de Westminster, lá diz assim que Deus não é o autor do pecado. No entanto, Chung vai dizer assim que Deus é a causa de tudo. Ora, se o mal tem que ser causado, ele só pode ser causado em última instância por Deus. É Deus quem move as pessoas a pecarem. É Deus quem causa as pessoas a pecarem. É Deus quem causa o mal. Foi Deus quem causou o primeiro pecado. Foi Deus quem causou a queda de Adão. Foi Deus quem causou a queda de Satanás. Deus é, portanto, o autor do pecado. Isso não quer dizer que Deus seja mau, mas quer dizer que Deus é o autor do mal. Por que não quer dizer que Deus é mau? Porque Deus não tem que prestar contas a ninguém. Deus não tem que se submeter a um padrão moral. Ele é o padrão. Se Deus é o padrão do certo e do errado, então é Deus quem define o que é certo e errado. Se Deus define que é justo e bom causar o mal, então é justo e bom causar o mal. Então vamos lá, aqui é uma questão de definição. O que o Chung está propondo? Que quem define o que é bem, o que é mal, o que é justo, o que não é justo é Deus. Deus é quem define todas as coisas. Portanto, se Deus define algo, isso é o que esse algo é. As coisas são o que Deus define que elas são. Então, pressuposto básico, as coisas são o que Deus define que elas são. E se a gente adotar o pressuposicionalismo escrituralista, Deus define ou revela a sua definição do que as coisas são nas escrituras. Então, as coisas são o que Deus define que elas são, é o mesmo que dizer que as coisas são o que as escrituras dizem que elas são. Então, se a gente perguntar o que é bem, bem é o que Deus diz que é bem nas escrituras. Se a gente pergunta o que é justo, justo é aquilo que Deus diz que é justo conforme ele revelou nas escrituras. Então, quando a gente pergunta, é justo que Deus cause o mal? É justo que Deus seja o autor do mal? Eu não tenho que perguntar se eu acho que é justo, se de acordo com os padrões da ética é justo. Eu tenho que perguntar se de acordo com o que Deus define como justo, isso é justo. Portanto, se Deus define que é justo que ele cause o mal, então, por definição, é justo que Deus cause o mal. E é assim, por exemplo, que no texto O Problema do Mal, Vicente Chung diz: embora o mal do qual estamos falando seja deveras negativo, ou seja o contrário do bem, ou negativo em relação ao bem, o fim último, ou que seja negativo no sentido de ser ruim, o fim último, que é a glória de Deus, é positivo. Ou seja, o que Deus quer quando ele causa o mal? Ele quer revelar a sua glória. Porque, por exemplo, quando Deus causou Adão a pecar, ele fez com que o homem caísse no pecado. Para quê? Para que ele pudesse punir o pecado. E ao punir o pecado, Deus revela a sua justiça. Aí alguém pergunta, mas Deus é justo em punir alguém que ele fez pecar? Que foi ele que fez pecar? É, porque é Deus quem define o que é justo. Então, se Deus define que é justo punir alguém que ele fez pecar, é porque é justo que Deus puna quem ele faz pecar. E ao punir alguém que pecou, Deus revela a sua justiça.
e assim um atributo divino é glorificado. Portanto, a glorificação de um atributo divino é uma coisa positiva, é uma coisa boa. Então, por que Deus causa o mal? Para revelar a sua justiça. E isso é bom. Deus é o único que possui dignidade intrínseca. O que quer dizer? Deus é o único que é digno em si mesmo. Toda a outra dignidade é atribuída de Deus. Se o ser humano tem alguma dignidade, é só na medida em que Deus atribui ao ser humano dignidade. Deus é o único que possui dignidade intrínseca. E se ele decide, se Deus decide tudo. Aqui a existência do mal irá servir no final das contas para glorificá-lo, então o decreto é, por definição, bom e justificável. Então, se Deus define que é justo que ele cause o mal para glorificar o seu atributo de justiça, então é justo que Deus cause o mal, porque é Deus quem decide o que é justo. Alguém que pensa que a glória de Deus não é digna da morte e sofrimento de bilhões de pessoas tem uma opinião muito alta de si mesmo e da humanidade. Perceba, alguém pode dizer assim: Deus permitiu o sofrimento é uma coisa muito ruim. Quantas pessoas, quantos bilhões de pessoas sofrem no mundo? Pessoas que passam por situações de pobreza, de miséria, de assalto, de abuso. Quanto sofrimento há no mundo? E alguém pergunta assim, quem que causa esse sofrimento? É Deus. Ponto final. Ah, mas espera aí. Deus causa tanto sofrimento aos seres humanos? E a dignidade humana fica onde? A dignidade humana não é maior do que a dignidade de Deus. Por que Deus causa o sofrimento humano? Para glorificar a si mesmo. Ora, o que é mais valioso? A dignidade de Deus ou a dignidade dos homens? Obviamente, diz Jung, é a dignidade de Deus. Se a dignidade de Deus supera a dignidade humana, então que Deus cause sofrimento, inflija sofrimento nos humanos para a sua glória, então isso é o justo. Se alguém diz, não, mas aí e a dignidade humana? É porque tem uma visão muito exagerada da dignidade humana. Ele diz, visto que Deus é o único padrão de medida, se ele pensa que algo é justificável, então ele é, por definição, justificável. O que define se algo é justificável? O pensamento de Deus. Se Deus pensa que é justo, é porque é justo. Então, Deus pensar algo é o que define a natureza desse algo. A natureza de algo é determinada pelo pensamento de Deus. Se Deus pensa que algo é bom, isso é bom. Se Deus pensa que algo é justo, isso é justo. Não importa o que seja, Deus é a única medida. É por isso também, em outro texto chamado As Parábolas de Jesus, Vicente Chung diz assim, muitas pessoas falam sobre Deus como se ele nos devesse tudo o que desejamos ou demandamos. E assim ouvimos perguntas como essa: se existe um Deus, por que há tantas pessoas passando por pobreza, fome, doença e outras coisas semelhantes? Se entendemos verdadeiramente a severidade do pecado e que somos nós que devemos a Deus, então a pergunta deveria ser: como pode haver tão pouco sofrimento neste mundo quando devemos tanto a Deus? Como pode haver tanto perdão quanto há tanto pecado? Agradeça a Deus por respirar. O que o Jung está dizendo nesse trecho? Ora, eu sou um pecador. Você é um pecador. Todos nós somos pecadores. Como pecadores, o que nós merecemos? A punição por um pecado é tão maior quanto maior é aquele contra quem a gente peca. Por exemplo, se eu cometo um pecado, um crime contra uma pessoa qualquer, isso tem uma certa gravidade. A gravidade aumenta se eu cometer esse crime contra uma pessoa de importância. Se eu cometo o crime contra um rei, meu crime vai ser mais grave ainda. Então, Deus tem o quê? Uma dignidade infinita. Quando eu cometo um crime contra Deus, que é o pecado, o tipo de sofrimento e punição que eu mereço é proporcional à dignidade divina. A dignidade de Deus é infinita. Isso significa que a punição que eu mereço pelo pecado é sofrimento infinito. Aliás, a gente não precisa usar esse raciocínio. A gente só precisa também lembrar que é Deus quem define qual é a punição justa. Se Deus define que a punição justa pelo pequeno ato de mentira é o inferno eterno, é porque a punição justa pelo menor ato de mentira é o inferno eterno. Não importa se o pecado é o menor possível. Ainda assim, a punição proporcional é aquela que Deus define, e Deus define que a punição do pecado é a morte eterna, é o sofrimento eterno. Agora pense o seguinte, se a Bíblia diz, se Deus diz,
que o inferno eterno é a punição proporcional pelo pecado, e se todos nós pecamos, isso significa que cada pessoa na face da terra merece sofrimento infinito. Se cada pessoa que existe no mundo merece sofrimento infinito, a pergunta não deveria ser oposta? Olhe para o mundo ao seu redor. As pessoas estão sofrendo infinitamente? Não. Tem pessoas tendo momentos de alegria. Tem pessoas vivendo uma vida razoavelmente boa. Tem pessoas passando por momentos bons. Ora, é o contrário, então. Tem bem demais no mundo. E tem sofrimento de menos. Se cada pessoa que existe no mundo merece sofrimento eterno, e as pessoas não estão sofrendo infinitamente, só pode ter uma explicação. É que tem um problema que não é o problema do mal, é o problema do bem. Tem bem demais no mundo. Nós deveríamos nos perguntar, então, não porque há tanto mal no mundo, mas o oposto. Por que há tanto bem no mundo se nós somos tão pecadores? Então, essa é, digamos assim, a resposta de Vicente Chung para o problema do mal. Vamos, assim, fazer um resumão da resposta dele. Primeiro, para Vicente Chung, é Deus quem define o que é bom, o que é mal, o que é justificável e o que não é justificável. Se Deus define que é justificável ele causar o mal e o pecado, é porque é justificável que Deus cause o mal e o pecado. Segundo, nós deveríamos nos perguntar não porque há tanto mal no mundo, mas sim porque há tanto bem no mundo. Porque todos nós somos pecadores, e como pecadores, cada um de nós merece como punição o sofrimento eterno e infinito. Portanto, se as pessoas no mundo não estão numa condição em que estão sofrendo eternamente de maneira infinita, é porque alguma coisa está estranha. E o que está estranho não é que há muito bem, muito mal no mundo. É o contrário, é que há muito bem. Há muito pouco sofrimento. A resposta de Vicente Chung para o problema do mal é que, na verdade, o problema verdadeiro é o problema do bem. Existe sofrimento de pouco no mundo. Cada ser humano merece sofrimento infinito, já que é um pecador. Deveríamos nos perguntar não porque há tanto mal no mundo, mas sim porque há tanto bem, porque há tão pouco sofrimento. Se cada ser humano no mundo merece sofrimento infinito, por que há tão pouco sofrimento no mundo? Se Deus é justo e cada um de nós é pecador, e sendo pecadores merecemos uma punição de sofrimento infinito porque transgredimos a dignidade divina, então o verdadeiro problema não é o problema do mal. O verdadeiro problema é que há muito pouco sofrimento no mundo. Há sofrimento pouco demais para o grau de sofrimento verdadeiro que a humanidade merece. O problema verdadeiro, então, é: por que há tão pouco sofrimento no mundo se nós somos tão maus? Evidentemente, que essa resposta do Vicente Chung é extremamente problemática. Há aqui vários problemas, mas eu não vou trabalhar os problemas nesse vídeo. Eu vou deixar aí para você, deixar nos comentários quais os problemas que você vê com essa resposta. Ou se você concordar também, pode comentar aí se você concorda com essa resposta.